pessoas vencedoras aqui do nosso canal Sabendo Viver. Eu sou Sinara França, para você que está chegando aqui pela primeira vez e ainda não me conhece. E hoje eu quero falar aqui com você de uma prática maldosa que o narcisista pratica para fazer as suas vítimas se transformarem em pessoas ciumentas. Aquele ciúme exagerado. E ele assim conseguir fazer com que as outras pessoas acreditem que a louca, a ciumenta da história é a vítima e não ele. Lembrando aqui para vocês que eu vou estar falando de pessoas narcisistas, tá? Tanto homem quanto mulher. E o narcisista, depois de um período dentro desse ciclo abusivo, ele vai começar a transformar a mente da vítima para que ela fique uma pessoa ciumenta e uma pessoa insegura. E por que a vítima acaba caindo nesse jogo do narcisista? Veja bem, o narcisista, quando ele se aproxima de uma vítima, que ele consegue tragar aquela vítima para o ciclo abusivo dele, ele vai chegar como uma pessoa perfeita. Então ele vai ser para aquela vítima uma pessoa muito confiável. Ele vai fazer aquela vítima acreditar que ela encontrou o par perfeito. Então essa vítima, ela se sente tão bem e tão à vontade que ela passa a acreditar naquele narcisista e ela fica muito segura de si. Afinal de contas, ela encontrou o par perfeito, aquela pessoa que não apresenta nenhum tipo de falha, de defeito, é aquela pessoa que vai dizer o tempo todo que a ama, vai valorizar, vai ser para ela tudo aquilo que ela estava procurando e essa pessoa ela vai se sentir muito segura. Então ele não vai demonstrar em nenhum instante que ele está ali agindo de má fé e nem vai demonstrar para essa vítima que ele trai, que ele erra. Ele não vai mostrar o caráter sujo dele. Então é aonde que a vítima ela fica muito tranquila e ela fica muito segura de si. Sendo que com o passar do tempo, quando esse narcisista ele passa para a parte de desvalorização e principalmente já próximo ao descarte, esse narcisista ele vai mudar todo o roteiro. Mas durante essa desvalorização, o momento em que o narcisista já começa a tirar a máscara e começa realmente a mostrar quem ele realmente é, ele vai começar a ter um ciúme muito obsessivo por essa vítima. Então ele vai cobrar dessa vítima, ele vai perturbar essa vítima todos os dias, dizendo que ela está dando confiança para todo mundo. Ele vai dizer que ela sai de casa porque ela quer arranjar homem na rua. Se for uma narcisista, vai dizer que ele sai todos os dias porque está arrumando mulher na rua. Vai controlar a roupa, o modo de falar, vai controlar telefone, ninguém mais pode ligar, amizades não podem se achegar, enfim. É um controle total e um ciúme obsessivo. E vai chegar uma hora que essa vítima ela vai ser cobrada, mas cobrada de tudo quanto é jeito, por tudo que ela faça. Enquanto isso, esse narcisista, ele começa a mudar. Então, ele começa já a ficar frio com essa vítima, ele começa a deixar indícios que está traindo, mas não diretamente. Claro que pode ter casos em que o narcisista, ele pode sim fazer essa vítima realmente chegar ao conhecimento de uma traição, mas geralmente eles vão fazendo de forma sutil. E ele começa a colocar essa vítima insegura. Por ele já estar frio, por ele às vezes até dar um sumiço, de repente, dependendo aí da relação, se é um namoro, ou até mesmo se for casado, mas ele começa a chegar tarde em casa, dormir fora, depende da situação, tá, gente? Cada caso é um caso, mas ele sempre vai começar a demonstrar aquela frieza que no início ele não tinha. E essa vítima começa a perceber que esse narcisista está mudando e ela começa a modificar com esse narcisista. Por quê? Afinal de contas, ele está cobrando tanto dela
tudo é errado, tudo é feio, tudo que ela faz é traição, tudo que ela faz, ela tá fazendo para prejudicá-lo. E ela pensa assim: se ele tá agindo assim comigo, eu vou agir assim com ele. Porque o narcisista, ele sempre projeta na vítima todo o lixo que ele é. Ele consegue fazer com que a vítima tenha atitudes igual às atitudes dele. E essa vítima, ela tanto pode começar a mudar, justamente por ela estar se sentindo insegura, porque ele está demonstrando frieza, porque isso tudo acontece de uma hora para outra, porque em um momento essa vítima estava em um pedestal, sendo elogiada, sendo o centro das atenções para o narcisista, e de repente ela começa a ver tudo desabar e ela começa a ver que o narcisista está diferente com ela. Então ela pensa: eu vou agir com ele da mesma forma que ele está agindo comigo. Se ele tem tantos ciúmes de mim, por que eu também não vou ter ciúmes em relação a ele? Porque ele deixa os indícios. Então é aí que acontece. E aí, bingo, o narcisista, ele começa a transferir aquilo que ele fez com essa vítima, ele começa a transferir e essa vítima começa a ter a mesma atitude do narcisista. Sendo que quando ele cobrou dessa vítima, quando ele demonstrou o ciúme obsessivo, o controle sobre a vida dessa vítima, ele fez isso de forma errada e fez de propósito, porque na verdade a vítima não estava fazendo nada do que o narcisista estava acusando. E ela fica igual uma desesperada tentando se justificar, porque isso, gente, é algo muito assim compulsivo. E a vítima, ela passa dia após dia tentando se defender das acusações do narcisista. Isso é para que a vítima tire o foco dos erros dele. Mas ele vai deixar, sim, uns indícios para que essa vítima comece a se sentir insegura. Então, a situação muda e a vítima começa a ficar obcecada com o narcisista. Porque ela começa a ver tanta coisa errada que aí ela está vendo de verdade, sendo que esse narcisista ele nunca vai assumir, porque um narcisista, um psicopata não assume erros, tudo que acontece é culpa da vítima e a vítima, ela está vendo as coisas acontecendo verdadeiramente, mas ele vai continuar manipulando, ele vai continuar mentindo e ela vai começar a ficar obcecada, porque na verdade, realmente o narcisista está fazendo tudo aquilo que ela está percebendo, ou que ela esteja até vendo. E ela, claro, como uma pessoa comum, uma pessoa que tem sentimentos, uma pessoa que tem as suas emoções, ela vai querer sim indagar desse narcisista, ela vai querer cobrar. Só que cada vez mais ele vai ficando mais frio, mais distante e vai cada vez mais passando para essa vítima que ela está o perdendo, que tem gente querendo, que tem gente paquerando, ele vai demonstrar que esteve com alguém, mas é tudo de forma sutil, mas que a vítima percebe que tem alguma coisa acontecendo de errado. E ela começa a cobrar, e ele começa a dizer: você é ciumenta, você é louca, você está vendo coisas aonde não existe, e ele consegue realmente fazer aquela pessoa serena, tranquila, segura de si, ficar totalmente insegura. E é aí que o narcisista começa a colher provas e começa a passar para as outras pessoas que a vítima é uma louca, desequilibrada e uma ciumenta. Então ele pode provocar essa vítima em uma festa, em algum ambiente qualquer, na presença de alguém, ou ele pode pegar um celular e filmar, ele pode também gravar um áudio, ele pode instigar aquela pessoa com palavras, com manipulação, para provocar
a ira, a raiva daquela vítima e ela acaba debatendo, discutindo, cobrando. Então é onde que ele vai colhendo provas, porque a vítima ela realmente está sendo ciumenta e também obsessiva pelo aquele narcisista. Mas só que o que ela está fazendo é verdadeiro. Mas como ele consegue manipular não somente a vítima, mas sim as pessoas que estão à volta, os macacos voadores, parentes, amigos, ele consegue provar. Então, quando ele quer mostrar para alguém que essa pessoa, essa vítima é a ciumenta e a louca, às vezes, vamos supor, está numa festa, ele vai e olha para uma outra mulher. A vítima, ela vê e ela vai querer tomar satisfação. Então ele começa a dizer que ela é chata, começa às vezes até a falar alto. Se tem alguém do lado, ele começa a dizer, ó, tá vendo como é que ela é? Eu não posso ir para lugar nenhum, eu não posso estar em lugar nenhum, porque ela é desse jeito. Ela é muito ciumenta, ela não me deixa em paz. Então, a pessoa que está ao lado acaba acreditando no narcisista porque essa pessoa não está vivendo com o narcisista, não sabe o que ele está fazendo. E quando ele faz a parte errada dele, ele vai fazer escondido. É só a vítima que vai ver. E ele consegue manipular as pessoas e as pessoas acabam acreditando que a desequilibrada, a pessoa louca da história é a vítima. Então ele sai como bonzinho, ele sai como uma pessoa boa e a vítima ela sai como a ciumenta. Ele começa a espalhar, principalmente quando ele já está se preparando para descartar, quando ele já está com outra vítima e ele já está se preparando para o descarte. Então ele começa a espalhar minuciosamente para algumas pessoas, olha, não tô aguentando porque ela tá muito ciumenta, ela tá muito chata, ela mudou, ela não é assim, eu tô achando que ela tá louca, eu acho que tá acontecendo alguma coisa, eu não tô suportando. Ah, mas eu gosto tanto, ela é uma pessoa boa, mas eu não tô suportando. Eu queria tanto ajudar. Ela tá indo a um psicólogo, porque isso pode acontecer da vítima nesse momento, já está em tratamento, já está participando de terapia e ele consegue todas as provas para que ele possa apresentar para a sociedade, né, que eu falo, macacos voadores, parentes, amigos, que realmente é a vítima, que é a pessoa louca e ciumenta da história. Então ele consegue se safar e, na verdade, realmente, a vítima ela acaba criando ciúme muito grande, porque ela acaba saindo de um polo em que ela acreditava que ela era amada, que ela era valorizada, e daqui a pouco ela vai para um polo em que essa pessoa ela muda. Ela muda o comportamento, ela muda o jeito de falar, o modo de agir com essa pessoa. Então esse narcisista ele muda por completo. E essa vítima ela vai sentir ciúme, porque ele faz tudo isso para que ela sinta ciúmes. E por ela amar, por ela ter seus sentimentos por esse narcisista, claro que ela vai reagir. E ainda mais que ela sabe que ela viveu também um momento de ciúme intenso por esse narcisista. Então ela pensa, se ele pode ter ciúme de mim, por que eu não posso ter ciúme dele? E ele faz isso de propósito. Então esse momento do ciúme excessivo é justamente para fazer essa vítima também começar a ter o ciúme obsessivo por ele, para poder ele sair como o bom, como o perfeito, e a vítima sair como a ciumenta e a louca da história. Então, gente, é assim que o narcisista faz. Então, essa vítima que está nesse relacionamento ou saiu, né, sempre fala, eu não me vejo uma pessoa agora ciumenta, com muito ciúme desse narcisista. Por que eu tenho tanto ciúme se eu não era assim? Se eu era uma pessoa equilibrada? Por que eu tô tendo esse ciúme? Foi justamente o narcisista. Ele prepara tudo. A relação com o narcisista e com o psicopata, gente, é mentira, tá? Você não foi amada, você não se relacionou com uma pessoa normal e você viveu um jogo de manipulação
e um jogo em que esse narcisista, ele quer o princípio, o meio e o fim, tá? Porque esse fim nunca se acaba. Se a pessoa não fechar todas as portas para que esse narcisista não volte, vai ter um momento em que ele vai voltar. Ele vai voltar para querer pisar muito mais nessa vítima. Então, gente, se vocês chegarem a esse conhecimento, saiba que a única solução para você ter paz, ter a mente equilibrada, ter o seu psicológico equilibrado, viver em paz, conseguir resgatar tudo aquilo que você perdeu, é longe desse narcisista. Narcisistas são vampiros sugadores de alma, tá? Ele entra na vida de alguém para sugar, drenar e tirar tudo que aquela pessoa possui de melhor, tá bom? Então esse foi o meu vídeo, espero que vocês tenham gostado, curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal. Um beijo a todos vocês e até o próximo vídeo.